Existe uma obra em São Paulo que pode engolir bilhões de reais e quase ninguém percebe o que realmente está acontecendo. Se isso continuar, o prejuízo pode crescer ainda mais. E quem paga a conta é você. Nos últimos meses, uma das maiores obras de infraestrutura do Brasil voltou ao centro de uma discussão silenciosa, mas extremamente importante. O Rodoanel Norte, um projeto gigantesco que prometia melhorar o trânsito, impulsionar a logística e transformar a mobilidade de São Paulo, agora carrega um detalhe que chama a atenção: um aumento bilionário no custo que pouca gente está questionando. Mas antes de entender o que está acontecendo agora, é preciso voltar um pouco e enxergar o tamanho disso tudo. O Rodoanel foi pensado como uma solução estratégica para desafogar a cidade de São Paulo, desviando o tráfego pesado, principalmente caminhões, das áreas urbanas. A ideia parecia perfeita: criar um grande anel rodoviário ao redor da capital, conectando as principais rodovias do estado e reduzindo congestionamentos. E, de fato, partes do projeto já foram entregues ao longo dos anos. Só que o trecho norte, justamente um dos mais complexos, acabou se tornando um dos mais problemáticos também. Mas é aqui que a história começa a mudar. O governo de São Paulo agora prevê pagar um valor adicional de 4,4 bilhões de reais para continuar essa obra. E esse número, por si só, já levanta uma pergunta inevitável: como um projeto chega a esse ponto? Para entender o impacto disso, existe um detalhe que muda tudo. O valor inicial previsto no contrato era de 1,1 bilhão de reais. Ou seja, estamos falando de um aumento que ultrapassa 4 vezes o valor original. Um crescimento de mais de 300%. E quando números crescem dessa forma, raramente é por acaso. Mas por que isso aconteceu? A justificativa oficial gira em torno de algo chamado reequilíbrio financeiro. Em teoria, esse mecanismo existe para ajustar contratos quando ocorrem mudanças relevantes nos custos ou nas condições previstas inicialmente. Na prática, isso significa que, se o custo da obra ficou muito maior do que o esperado, o Estado pode compensar a concessionária. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Do total adicional previsto, cerca de 3,1 bilhões de reais correspondem a esse reequilíbrio já reconhecido pelos órgãos responsáveis. Ou seja, esse valor já foi validado dentro das regras do contrato. Mas existe um detalhe que pouca gente percebe. Esse tipo de mecanismo só é acionado quando existe uma diferença significativa entre o que foi planejado e o que realmente aconteceu. Existe até um gatilho contratual que define quando essa diferença é grande o suficiente para justificar a compensação. E nesse caso, esse gatilho foi ultrapassado. Mas isso levanta uma questão incômoda. Como um projeto desse tamanho pode ter uma diferença tão grande entre o planejamento e a execução? Será que os custos foram subestimados desde o início? Ou será que surgiram problemas ao longo do caminho que ninguém previu? Ou ainda, será que existe algo mais por trás disso? Mas calma, porque a situação não para por aí. Além dos 3,1 bilhões de reais do reequilíbrio, existem mais 1,3 bilhão de reais em custos adicionais sendo considerados. E é aqui que o cenário fica ainda mais complexo. Uma parte significativa desse valor, cerca de 951 milhões de reais, está relacionada ao reassentamento de famílias e à desocupação de áreas necessárias para a obra. Ou seja, pessoas que estavam nas regiões afetadas precisam ser realocadas, e isso gera custos que não estavam totalmente previstos. Mas isso também levanta outra pergunta: como um projeto dessa magnitude não prevê com precisão o impacto social que ele vai causar? E mais, por que esses custos só aparecem com tanta força agora? Além disso, cerca de 380 milhões de reais devem ser destinados a um programa chamado Rodoanel Mais Seguro, focado na modernização e na segurança do sistema viário. Ou seja, além de terminar a obra, ainda é necessário investir mais para garantir que ela funcione dentro dos padrões esperados. Mas aqui vem o ponto mais importante de todos. Para viabilizar esses bilhões adicionais, o governo pretende contratar operações de crédito. Em outras palavras, pegar empréstimos. E isso muda completamente o jogo, porque agora não estamos falando apenas de um aumento de custo. Estamos falando de dívida pública.
E dívida pública tem uma característica simples: alguém precisa pagar. Mas quem? Esse é o tipo de pergunta que raramente aparece de forma direta, mas está sempre presente nos bastidores. Porque quando o Estado assume esse tipo de compromisso financeiro, ele impacta diretamente o orçamento, os investimentos futuros e, em muitos casos, a própria população. Mas o governo afirma que tem capacidade fiscal para lidar com isso. Segundo a administração estadual, existe resiliência financeira suficiente para cumprir esses compromissos sem comprometer as contas públicas. E, tecnicamente, isso pode até ser verdade. Mas existe uma diferença importante entre poder pagar e dever pagar. E é exatamente aí que entra a reflexão que pouca gente está fazendo. Se o contrato prevê esse tipo de reequilíbrio, isso significa que o risco já estava, de certa forma, embutido no acordo. Ou seja, o Estado assumiu a responsabilidade de cobrir diferenças relevantes de custo. Mas então surge uma questão ainda mais profunda. Se o risco já era conhecido, por que o valor inicial foi tão baixo? Será que isso foi uma estratégia para viabilizar o projeto? Ou será que houve uma falha real na estimativa? Ou ainda, será que esse tipo de estrutura contratual acaba incentivando esse tipo de situação? Mas é aqui que a história ganha outra camada. Quando um contrato prevê que o Estado vai cobrir diferenças significativas, existe um efeito indireto. O incentivo para prever custos com máxima precisão pode diminuir, porque no final das contas, se algo sair muito diferente do esperado, existe um mecanismo de compensação. E isso pode criar um cenário onde o risco é parcialmente transferido para o poder público. Mas isso não é exclusivo desse caso. Esse tipo de modelo é utilizado em diversas concessões e parcerias público-privadas ao redor do mundo. E, em muitos casos, ele funciona. Mas quando os valores envolvidos começam a crescer demais, a discussão muda de nível, porque deixa de ser apenas uma questão técnica e passa a ser uma questão política, econômica e até social. Mas existe mais um detalhe que muda completamente a percepção disso tudo. O primeiro trecho do Rodoanel Norte foi entregue recentemente, inclusive com antecedência em relação ao cronograma. Ou seja, apesar de todos os problemas, a obra está avançando. E a previsão é que a próxima etapa seja concluída ainda este ano. Isso cria um paradoxo interessante. De um lado, temos uma obra que está sendo entregue e que pode trazer benefícios reais para a população. De outro, temos um custo que explodiu muito além do previsto. E é exatamente essa combinação que torna tudo isso tão complexo. Porque não é uma história simples de certo ou errado. É uma história de decisões, contratos, riscos e consequências. Mas então chegamos à pergunta central. Isso é apenas um ajuste normal dentro de um contrato complexo? Ou é um sinal de que algo no modelo precisa ser repensado? E mais importante, se isso aconteceu aqui, quantos outros projetos podem estar seguindo o mesmo caminho? Porque grandes obras de infraestrutura sempre envolvem bilhões. E onde existem bilhões, existem interesses, decisões estratégicas e muitas vezes pouca transparência para quem está de fora. Mas existe um ponto que conecta tudo isso: informação. A maioria das pessoas simplesmente não acompanha esse tipo de tema. E não é por falta de interesse, é porque esses assuntos são complexos, técnicos e, muitas vezes, apresentados de forma distante da realidade do dia a dia. Mas quando você traduz isso para algo simples, tudo muda. Estamos falando de dinheiro público. Estamos falando de decisões que impactam diretamente o futuro econômico de uma região. E estamos falando de escolhas que vão refletir por anos. Mas existe uma última camada que precisa ser considerada: o impacto disso no longo prazo. Quando o Estado assume dívidas para financiar projetos, isso pode limitar investimentos futuros em outras áreas. Saúde, educação, segurança. Tudo isso depende de orçamento. E orçamento é finito. Então, cada decisão desse tipo tem um efeito em cadeia. Mas, ao mesmo tempo, infraestrutura também é investimento. Investimentos podem gerar retorno, melhorar o trânsito, reduzir custos logísticos, atrair empresas. Tudo isso pode impulsionar a economia. E esse é o argumento central de quem defende esse tipo de projeto. Mas a pergunta continua: o custo está valendo a pena? Ou poderia ter sido diferente? E mais, se o valor inicial tivesse sido mais realista,
A decisão teria sido a mesma? Essa é uma pergunta que dificilmente terá uma resposta simples, mas é exatamente esse tipo de reflexão que precisa acontecer. Porque no final, não se trata apenas de uma obra, se trata de como decisões são tomadas, de como contratos são estruturados e de como riscos são distribuídos. E isso vai muito além de uma estrada. Isso fala sobre governança, sobre planejamento e sobre responsabilidade. Mas agora eu quero te perguntar uma coisa. Quando você vê um número como 4,4 bilhões de reais sendo adicionados a um projeto, você enxerga isso como algo normal dentro de um sistema complexo ou como um sinal de que existe algo que precisa ser questionado? Porque no final das contas, o que está em jogo aqui não é só o rodoanel, é a forma como grandes decisões são feitas e o impacto que elas têm na vida de milhões de pessoas. Diante deste cenário, fica a pergunta: você acredita que este aporte bilionário é apenas um reequilíbrio contratual ou uma manobra para proteger os interesses de poucos? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater o futuro dos grandes projetos de infraestrutura.